Exercícios resistidos. Esse é um dos assuntos mais importantes da cinesioterapia que você precisa saber. E esse é o tema desse vídeo. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Glaucia Gonzaga, você está no canal Além da Cinesioterapia, é o nosso espaço para estudar, para aprender, para se atualizar sobre exercícios terapêuticos. E o tema do vídeo de hoje, que a gente pode considerar como uma verdadeira aula, é exercícios resistidos. Será que exercícios resistidos é a mesma coisa que treinamento de força? Então vamos lá, deixar tudo claro partindo das definições. Exercício resistido é uma forma de exercício ativo na qual uma contração muscular dinâmica ou estática é resistida por uma força externa. Tem alguns pontos importantes aqui que a gente precisa destacar. Trata-se de um exercício ativo, então aqui a gente tem total participação do paciente. Em nenhum momento desse exercício, o fisioterapeuta vai ajudar, vai dar suporte para esse movimento acontecer. A contração muscular pode ser tanto dinâmica ou estática, ou em outras palavras, pode ser isotônica, com variação de amplitude de movimento, ou isométrica, sem variação de amplitude de movimento. Então, por exemplo, se você tiver que segurar uma sacola de supermercado por um determinado tempo, com o braço parado, numa única posição articular, isso também pode ser um exercício resistido. E por fim, o último ponto da definição que eu quero destacar é que sempre tem a aplicação de uma força externa, que pode ser até mesmo a força da gravidade. De uma maneira geral, essa força pode ser aplicada de forma manual ou de forma mecânica. A resistência manual é uma das formas da gente oferecer resistência ao movimento, é também considerado um exercício ativo e nele a resistência é oferecida pelo fisioterapeuta ou pode ser oferecida por outro profissional da saúde. É recomendável que seja oferecido por profissional da saúde, por quê? Porque requer conhecimentos específicos. Quem oferece essa resistência precisa conhecer os fundamentos, a base do exercício terapêutico para fazer da forma correta e para fazer adaptações se for necessário. Qual é o ponto negativo de se trabalhar com resistência manual? Ela não pode ser medida quantitativamente. A gente não sabe o quanto de força exatamente está sendo colocado ali na resistência manual. Isso pode ser um problema em algumas situações quando você quer registrar a evolução do paciente. E também tem outro problema aí, que é quando o paciente começa a ganhar força e, de repente, o fisioterapeuta não consegue mais impor uma resistência que seja maior do que a força que o paciente apresenta. Então, se isso estiver acontecendo, é a hora da gente passar a trabalhar com resistência mecânica, que eu já vou falar logo adiante. O lado bom de se trabalhar com resistência manual é que nos estágios iniciais pode ser muito útil, quando geralmente o paciente tem um grau de força menor. E também é interessante porque aplicando a resistência manual, você consegue controlar a amplitude de movimento desse paciente, a direção de uma forma melhor. A resistência mecânica é uma outra possibilidade de se trabalhar com exercícios resistidos e nela a resistência é oferecida por equipamentos ou por aparelhos mecânicos. O lado bom de trabalhar com a resistência mecânica é que aí sim, geralmente a gente tem condições de mensurar de uma maneira mais quantitativa o quanto de resistência que está sendo aplicado ali. E com isso fica mais fácil da gente ter noções mais reais, mais concretas de poder estabelecer progressões. Então, quando a gente trabalha com pezinhos, com caneleiras, com aparelhos de musculação, com os elásticos, né, o TheraBand, por exemplo, nós estamos trabalhando com resistência mecânica. Agora, nem todas as formas de resistência mecânica são facilmente mensuráveis, como, por exemplo, quando a gente trabalha com elásticos, ou quando a gente trabalha com as molas do método Pilates. Tanto as molas quanto os elásticos, eles têm geralmente cores diferentes para sinalizar resistências diferentes que são oferecidas. Mas isso não é tão preciso quanto trabalhar com os pesos, que é uma situação na qual você tem lá 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos. Outra característica específica de se trabalhar com molas e com elásticos é que usando esses dois equipamentos, esses acessórios, são oferecidas resistências diferentes de acordo com a variação da amplitude de movimento. Então, quanto mais você tensiona um elástico ou uma mola, maior é a resistência oferecida ao movimento. É sempre importante, antes da gente começar
começar um programa de exercícios resistidos, avaliar a força muscular do nosso paciente. Existem vários métodos para a gente avaliar a força muscular. A escala de Oxford é uma das possibilidades que nós temos na fisioterapia. Então, vamos relembrar os graus de 0 a 5 da escala de Oxford. Quando a gente classifica um paciente com força muscular grau 0, ele tem ausência de contração, nada de nada. Força muscular grau 1, o paciente apresenta somente um esboço de contração, aquele movimento muito discreto, ainda mínimo, muito pequeno. Na força muscular grau 2, o indivíduo ainda não vence a gravidade. Na força muscular grau 3, ele já é capaz de vencer a força da gravidade. No grau 4, ele já vence uma pequena resistência oferecida pelo fisioterapeuta. E na força muscular grau 5, que é o grau máximo dessa escala, ele vence uma grande resistência oferecida pelo fisioterapeuta. Essa escala oferece limitações, claro, a gente não tem muita precisão, mas na nossa prática clínica ela pode ser bastante útil. Pensando nessa escala, para qual tipo de paciente, com qual grau de força muscular, seria interessante começar a aplicar os exercícios resistidos? A gente precisa partir do princípio que o exercício resistido sempre vai impor um desafio ao movimento numa carga, numa situação na qual aquele indivíduo não está habituado a realizar. Então, vamos pensar num paciente que tem grau 2 de força muscular para um determinado grupo. Portanto, ele não é capaz de vencer a gravidade. Para esse paciente, para esse grupo muscular, se eu pedir para ele fazer um movimento vencendo a gravidade, ou buscando vencer a gravidade, isso para ele já é um exercício resistido. Não faz sentido? Agora, se eu estiver pensando num grupo muscular de uma pessoa que tem grau 5 de força, a simples realização de um movimento ativo não vai oferecer uma resistência significativa a esse movimento. Então, não é correto pensar que só quem tem grau 5 de força na escala Oxford que tem indicação para iniciar os exercícios resistidos. A gente já pode começar muito antes. Inclusive, para a gente chegar ao grau 5, a gente vai ter que trabalhar com exercícios resistidos. E por que a gente aplica resistência ao movimento? Qual é a finalidade, o motivo da gente impor resistência a um determinado movimento? De uma maneira geral, a gente está buscando melhorar a função. Eu sei que esse termo melhorar a função pode ser muito abstrato, mas justamente pensando nisso, eu tenho um vídeo aqui no canal só explicando sobre o que significa melhorar a função. Eu vou deixar o link aqui para você assistir depois. Então, de uma maneira geral, os exercícios resistidos servem para melhorar a função. Mas de uma maneira específica, nós podemos ter 3 objetivos distintos. O primeiro deles, aumentar a força muscular. O segundo é aumentar a resistência muscular à fadiga. E o terceiro é aumentar a potência muscular. Então, treinamento de força não é a mesma coisa que exercício resistido. Dentro do universo dos exercícios resistidos, nós temos 3 possibilidades ou 3 caminhos que podem ser seguidos. Um deles é o exercício para ganhar força muscular, mas também a gente pode ter outros objetivos que aí vão ser exercícios com outras características, com outros modelos, que são aumentar a resistência à fadiga e aumentar a potência muscular. Vamos falar especificamente do ganho de força muscular. Basicamente, a definição de força é a quantidade de tensão que um músculo em contração é capaz de produzir. E o que a gente deve fazer para aumentar a força muscular do nosso paciente? A contração muscular necessariamente precisa ser resistida ou receber uma carga. O aumento dos níveis de tensão vai ser capaz de desenvolver uma hipertrofia e um aumento do recrutamento das fibras. E aqui a gente precisa lembrar da relação entre volume e intensidade, que são inversamente proporcionais. Um dos princípios básicos do treinamento físico é esse: se você deseja trabalhar com altos volumes, a intensidade precisa reduzir. Se você quer priorizar a intensidade, trabalhar com altas intensidades, o volume de exercício deve ser baixo. Nunca a gente vai trabalhar com esses dois altos. E qual é a configuração de volume e intensidade quando a gente fala de exercícios para ganho de força muscular? Aqui a gente precisa desenvolver a nossa prescrição de tal forma a aumentar a intensidade e diminuir o volume de exercício. Dessa maneira, a gente vai obter uma hipertrofia seletiva
de fibras musculares do tipo 2. E esse tipo específico de exercício resistido é chamado então de treino de força ou treino resistido. A segunda possibilidade é você trabalhar com exercícios resistidos pensando em aumentar a resistência muscular à fadiga. Apesar desse também ser um exercício resistido, vocês vão ver que a configuração do exercício aqui é bem diferente. O que significa resistência à fadiga? É a habilidade de desenvolver exercícios repetitivos de baixa intensidade por um longo período de tempo. Então aqui, aquela relação volume-intensidade é completamente oposta àquela que a gente vê no treino de força. Para a gente aumentar a resistência muscular à fadiga, a gente precisa trabalhar com grandes volumes de exercício e, em contrapartida, compensar com intensidades baixas. A gente vai melhorar essa capacidade do paciente repetindo várias vezes um determinado exercício contra uma resistência leve, ou seja, uma carga baixa. E existem várias situações nas quais pode ser mais interessante a gente trabalhar com esse tipo de exercício do que trabalhar com treino de força. Porque se a gente for considerar a irritação muscular que cada um desses estímulos oferece, o exercício de resistência muscular à fadiga irrita menos a musculatura do que o treino de força. Então, se você está prescrevendo exercícios terapêuticos para um paciente que tem uma determinada fragilidade do sistema musculoesquelético, talvez seja mais interessante você começar com exercícios de altos volumes e baixas intensidades. E por fim, o terceiro objetivo do exercício resistido é aumentar a potência muscular. E aqui a gente precisa lembrar de alguns conceitos da física, porque a potência é a medida do deslocamento muscular. Lá da física, a gente também tem um conceito sobre trabalho, que é igual a força vezes a distância. E também da física, a gente vai lembrar de um conceito lá do ensino médio, que é a fórmula da velocidade. A velocidade é definida como a distância percorrida em um determinado intervalo de tempo. Então, resumidamente, a gente precisa compreender que a potência é igual a força vezes a velocidade. Ou seja, se a potência é fruto da força vezes a velocidade, isso significa que quanto maior for a força e quanto maior for a velocidade, maior vai ser também a potência. Mas não necessariamente a gente precisa trabalhar com força e velocidade elevadas. Geralmente, quando a gente está prescrevendo exercícios de potência muscular, a gente manipula mais a variável velocidade. A gente pode dizer, então, que os exercícios de potência muscular vão ser uma combinação de alguns elementos do treinamento de força acrescentados do fator velocidade. Para a gente melhorar a potência muscular de um indivíduo, a gente deve aumentar o trabalho que um músculo realiza em um determinado tempo, ou a gente reduz o tempo necessário para ele produzir uma determinada força. Ou ainda a gente pode entender o exercício de potência muscular da seguinte forma: quanto maior a intensidade do exercício e quanto mais curto o período de tempo gasto para gerar força, maior será a potência muscular. Então, propor um exercício resistido para um paciente não é simplesmente dar um pezinho na mão dele e pedir para ele fazer 3 séries de 10. Eu, particularmente, tenho um horror ao 3 de 10, porque virou sinônimo da receita de bolo universal. Parece aquela coisa que a pessoa não sabe o que vai fazer e manda lá um 3 de 10. Não generalizando, claro, mas a gente vê que isso acontece com muita frequência. Então, como eu sempre digo aqui, o exercício resistido, assim como todos os tipos de exercícios terapêuticos, só devem ser prescritos e aplicados em nosso paciente após uma criteriosa avaliação. Nessa avaliação, eu preciso coletar uma série de informações do meu paciente e, principalmente nesse caso, qual é o grau de força muscular que ele apresenta naquele grupo muscular no qual eu queira trabalhar o exercício resistido. Depois disso, eu preciso ter claro em mente qual é o objetivo específico. Então, esse paciente precisa ganhar força muscular? Ou o maior problema dele é a resistência à fadiga? Ele se cansa com facilidade. E aqui é importante ressaltar que esse cansaço ao qual eu me refiro é o cansaço
muscular, não é o cansaço cardiorrespiratório. Outra pergunta que você tem que ser capaz de responder quando está prescrevendo um exercício terapêutico é: esse paciente já está preparado para fazer exercícios resistidos aliados à velocidade? Ou seja, será que já é o momento de priorizar a potência muscular? Exercício de potência muscular não é só para atleta, não é só para aquele paciente alto nível, mas também a gente tem que tomar um certo cuidado, ter uma cautela em priorizar a potência muscular naqueles indivíduos que ainda têm uma certa fragilidade do sistema musculoesquelético, ou indivíduos que estão em fase de lesão, de reparo de tecido, por exemplo. É preciso ter claro em mente quais são as condições de saúde gerais do seu paciente, qual é o estado do sistema musculoesquelético e qual exercício resistido vai ser mais adequado para aquele momento no qual ele se encontra. Geralmente, no início dos exercícios resistidos, a gente introduz os exercícios de resistência à fadiga, porque, como eu falei, eles são menos irritantes para a fibra muscular. Depois, a gente pode pensar em trabalhar com força propriamente e depois acrescentar o elemento velocidade, trabalhando então com potência muscular. Mas isso não é uma regra. E é importante deixar claro aqui, pessoal, quando a gente está aplicando um treinamento de força para o nosso paciente, não quer dizer que ele não vai ganhar nada de resistência à fadiga. E quando a gente está prescrevendo um exercício de resistência à fadiga, não quer dizer que ele não está ganhando nada de força muscular também. Existe um ganho colateral, podemos dizer assim, mas nesse contexto, a expressão mais adequada seria a prioridade. Ou seja, quando você aplica um treinamento de força, você preferiu trabalhar com alta intensidade e volume baixo. Então, nessa configuração de exercício, você está priorizando o ganho de força. Já quando você trabalha com volumes altos e intensidades baixas, você está priorizando o ganho de resistência muscular à fadiga. A gente vai continuar essa conversa porque esse assunto rende. Exercício resistido é um tema mais extenso e por isso eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre esse assunto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Continue com a gente porque a gente vai falar muito mais sobre esse assunto aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!